Por que que eu fiquei 15 anos sem tocar baixo? Na verdade, a minha história com a música começa em 1996, quando eu fui estudar para ingressar na banda marcial aqui da cidade. As bandas marciais, ou chamadas também de bandas de música, elas existem nas cidades pequenas, e elas são, e muitas vezes elas são lugares muito bons para a iniciação musical, né? É ali onde você tem a oportunidade da teoria, aprender a ler partitura, aqueles rudimentos iniciais da música, elas ensinam muito bem. E eu comecei em 1996. Meu primeiro instrumento musical que eu toquei foi um trombone. Imagina. Toquei trombone, sim, durante alguns meses, ensaiei, né, com trombone, aprendi a tocar algumas peças ainda, dobrados, valsas, aquela coisa de repertório de banda marcial, né? Mas aí depois de uns 3 meses, eu não me lembro bem, com o trombone, eu percebi que aquilo não era muito para mim. Eu até gostava do instrumento, ainda eu gosto. Mas a rotina, aquela rotina de banda marcial não dava para mim, né? Eu já trabalhava, na época eu tinha 19 anos, eu já trabalhava. E não dava, por uma questão de organização da minha rotina, de horários, não estava dando certo e eu acabei saindo, né? E comecei a tocar violão. Eu tinha ganho um violão, inclusive um violão de Giorgio, que depois eu acabei perdendo bobamente esse violão. Violão antigo, muito bom. E comecei a estudar violão. Tive aula, uma aula só, lembro demais de violão, uma tarde, com o meu amigo Marcos Carvalho, professor de violão. E ele me ensinou formação de acorde. Como eu já conhecia aquela teoria musical mais relativa à melodia, que eu tinha estudado, né, na banda marcial, então ficou mais fácil para eu entender a parte de harmonia. E o que ele me ensinou foi formação de acorde menor, formação de acorde maior, acordes com sétima. E ali naquela tarde eu já peguei isso daí e fiquei estudando isso no violão. Na época a gente comprava também aqueles folhetos de cifra, eram uns folhetinhos impressos, comprava nas bancas de revista. E eu tinha alguns também, pegava emprestado também dos colegas que também estavam a galera da minha geração, alguns também estavam nessa ideia de aprender a tocar um instrumento. E assim, no final de 1996, estava eu estudando violão. O violão, na verdade, assim como o trombone, eu gosto muito de violão. Eu tenho meu violão ali, mas eu tocava violão, mas eu sentia que eu queria era ser guitarrista, né? Estudando violão, e aí o meu colega, o Marcos Carvalho, que foi meu professor de violão ali por um dia, ele tocava guitarra também. E eu comecei a ver a guitarra e eu pensava assim, cara, eu quero tocar guitarra. Eu vou estudar violão e depois vou comprar uma guitarra e eu quero tocar guitarra. É aquela coisa de solos e distorções, eu achava aquilo maravilhoso, né? Eu já estava no grupo, na época eu participava de um grupo de renovação carismática aqui na cidade, né? Esses grupos tem muita música, a gente sabe. E aí eu comecei em 1997 a tocar violão em alguns momentos, em algumas missões que esse grupo promovia na paróquia. Comecei a tocar violão. Era aquela realidade, tocando violão acústico mesmo, sem amplificação na maioria das vezes, em pequenos momentos ali, pequenos movimentos, pequenos eventos, né, de evangelização. E fui indo. E no final de 1997, tudo foi acontecendo muito rápido, né, em muito pouco tempo. No final de 1997, quando eu ainda não tinha essa experiência com violão, já sabia tocar os acordes, sabia alguns ritmos, mas eu ainda era bem iniciante no violão, quando veio a oportunidade aconteceu, né? De forma muito casual, assim, de eu pegar o baixo. O grupo, né? Tinha um baixo, eles tinham comprado um baixo, fazia um tempo que eles tinham comprado um baixo, um Piavey, Milestone Series, um instrumento maravilhoso, gente, um jazz bass 4 cordas. E eles tinham comprado esse instrumento, mas não tinha músico para tocar esse instrumento. Todo mundo tocava violão, tinha uns 3, 4 rapazes, garotos que tocavam violão, alguns já no nível um pouco mais avançado e a maioria iniciantes como eu. E ninguém se animava de tocar o baixo, né? Um instrumento um pouco maior, mais pesado. Tinham comprado esse baixo junto com uma bateria. Então, baterista a gente tinha, o grupo tinha, mas não tinha baixista. E um dia, num momento, até um encontro de jovens,
os meninos que estavam tocando inventaram de buscar o baixo. O baixo ficava o depósito dos instrumentos ficava lá na capelinha onde a gente estava fazendo esse encontro, né? Aí só fomos buscar o baixo e tinha uma caixa lá, daquelas caixas tipo Ciclotron PRC 200, não sei o que, aquelas antigas, bem tanque de guerra, mas de timbre muito ruim. E ligaram o baixo nessa caixa, só que ninguém sabia tocar. Aí ficou aquela brincadeira, um pegava o baixo e ficava tocando e fazendo a primeira nota, assim com o polegazão aqui e tal, como se fosse violão, bordão de violão, né? E o outro também fez a mesma coisa, até que eu peguei, ficou tipo assim, um pegava, outro pegava, até que eu peguei o baixo. Só que quando eu peguei, né, a gente tava tocando uma musiquinha, um ritmo de baião, e eu fiz a marcação também com o polegazão, né? Mas só que eu fiz a tríade. Eu sabia a formação de acordes, né, que eu tinha aprendido com o meu amigo Marcos Carvalho. E eu fiz a tríade, né? Eu lembro demais, a música era um baião em Lá maior, era 2 acordes, Lá e Mi, né? Então eu fiz Lá, Dó sustenido, Mi, ali na quinta casa do baixo, né? O Lá, na quarta corda. Então eu fiz aí Lá, Dó sustenido, Mi, e depois fiz Mi, Sol sustenido, Si, e fiquei fazendo. E aí, nisso, os caras olhando pra mim assim, rapaz, tu devia tocar baixo. Eu disse, não, cara, eu quero tocar guitarra e tal e tudo, né? Mas aí o coordenador do grupo estava também nesse encontro, participando dele, e ele é um baita cantor, né? O cara tinha tido vivência em bandas de baile e tudo, o cara sabia muito de música. E ele falou pra mim assim, não, cara, tu vai tocar o baixo. Ele tipo assim, não é que ele deu uma ordem. Eu penso que o que ocorreu com ele naquele momento ali, fazer uma comparação ousada aqui, foi tipo que ele fez que nem aquele sumo sacerdote, o Caifás, né, o Anás, que profetizou sem saber, né? Ele, como ele era o coordenador ali, ele profetizou, vamos dizer assim, sem saber. Disse, não, tu vai tocar baixo, cara. Aí tu tá tocando, bicho. Ali na hora, né, eu fazendo aquilo ali, só que ele era muito básico, né? Mas eles acharam já que eu tava tocando, eu tava fazendo o que a música precisava, né? Então ele disse, não, cara, tu vai tocar. E hoje à noite, isso era um domingo, lembro demais. Ele assim, hoje à noite tem um evento aqui que era, nessa época o grupo promovia, a comunidade promovia toda noite um evento de evangelização, né? Nessa mesma capela. Chamava Semear com Cristo no desse evento. Era todo domingo à noite. Todo domingo à noite tinha esse evento e lotava de gente e tudo mais. E aí, a gente quer fazer hoje o Semear com uma banda completa, então tu vem tocar baixo, cara. Tu sabe o repertório. Eu tocava as músicas, eu sabia o repertório no violão, né? E eu fiquei assim, meio sem saber o que dizer. No fundo, assim, eu queria, mas eu tinha medo, né? Porque eu não sabia tocar baixo, realmente não sabia tocar. Mas eu fui, aí à noite eu fui. E aí a noite já não foi tão fácil, não. Já errei bastante. O repertório já era maior, tinha músicas e ritmos que eu sabia tocar no violão, mas no baixo eu não tinha ideia de como fazia. E aí já sofri um pouco, né? Já sofri um pouco. E aí começou a minha vida de baixista, né? Desse jeito aí, de forma um tanto quanto improvisada e meio quase que, eu não digo acidental, foi providencial, né? E aí começou, 1997, final do ano de 97. E aí, no ano de 98 foi o ano que eu encontrei mesmo o baixo, né? Eu comecei a entrar naquele universo numa época que não tinha internet, tá, gente? Não tinha internet, YouTube, não tinha nada. E eu comecei a entrar no mundo do baixo por ali. E essa minha iniciação, o início da minha ambientação, né, no universo do baixo se deu muito com a orientação e o incentivo de 2 caras assim, que foram muito interessantes, porque eles já eram muito experientes com música. Que um foi esse cantor, que era coordenador do grupo, né, o Nazareno, cara que eu tenho assim, um afeto muito grande até hoje. E o Nunes, que era o nosso baterista, que era o baterista do Ministério, tinha sido colega do Nazareno nas bandas de baile, né? Já se conheciam de décadas. E né? Hoje ele já está com seus mais de 70 anos, um grande músico, conhece muito de música. E ele ficou me incentivando, cara, vai tocar baixo e tal, e a gente precisa, é ruim tocar bateria sem ter o baixo e tal, e ficou dando aquele incentivo. E aí fui, né? Fui começando. Eles tiveram muita paciência comigo, porque eu errava muito, claro. Não... Porque assim, quando você pega um instrumento e você já tem experiência de outros, uma experiência mais sólida de outros instrumentos, é uma coisa. Mas eu não tinha, né? A minha experiência no trombone foi mínima, no violão também. Então eu peguei o baixo, né? Eu não era um músico experiente, eu era um garoto iniciando ali, né? Mas eles tiveram muita paciência comigo, eu ingressei, e aí se formou, né, o Ministério de Música da comunidade, na época do grupo. E a gente caiu no mundo tocando, né?
Era missão para todo lado, era evento para todo lado. E, e aí toquei com eles durante 5 anos, né? Quase 6 anos. Toquei com eles. E naquele meio eu aprendi muito de baixo. Aprendi muito com eles e depois por minha conta. Porque quando a internet pintou por aqui, começou a se popularizar ali por volta de 2000, 2001, 2002, eu estava tocando baixo, eu comecei a descobrir então coisas que eu nem imaginava. Eu descobri, por exemplo, Jaco Pastorius. Imagina, cara, o baque que eu tive. Eu comprei, eu lembro em 2002, eu comprei o disco do Jaco, eu comprei o CD do Jaco, né? Quando eu ouvi Come On, Come Over, eu quase, né, quase que a alma saia do corpo, né? Mas eu fui começar a entender, cara, baixo é isso, é tudo isso, e eu fiquei encantado e fascinado. Se eu quero, eu vou entrar nisso daqui. Né? Antes de conhecer o Jaco, de tomar essa paulada, né, do dia que eu conheci o Jaco, eu conheci o Celso Pixinga, né? E exatamente por indicação do baterista. Ele falou assim, cara, ó, tu tem que ouvir tema. Ele chamou a música instrumental de tema. Tu tem que ouvir tema. Ó, tu tem que ouvir Arthur Maia. Ele falou demais. Tu tem que ouvir Arthur Maia e Celso Pixinga. Eu nunca tinha ouvido falar o nome desses caras. E aí, o nosso coordenador, poucos dias depois, foi a Fortaleza, né, a capital aqui do Ceará. E naquele tempo a gente não comprava nada pela internet, nem tinha internet. E aí eu falei pra ele, cara, tu traz pra mim, procura lá CD desses caras aqui. Anotei e ele trouxe 2 CDs do Pixinga. E eu comecei a ouvir, quando eu ouvi o Pixinga a primeira vez, eu lembro demais, como se fosse hoje, eu peguei os discos na casa dele, quando ele retornou da viagem, cheguei em casa, tirei o disco, coloquei no play, cara, e a primeira música que eu ouvi do Pixinga foi Voo Livre, lembro demais. E eu fiquei, nossa, baixo é tudo isso. Eu pensei que o baixo ficava só ali, né? Só acompanhando aquela coisa, e quando eu ouvi aquilo baixo em primeiro plano, um solo e tudo, eu fiquei... Aí veio a vontade, disse, não, eu quero entrar nesse mundo, né? Eu quero ser um baixista. Mas aí, meus queridos, a vida dá muitas voltas. A vida dá muitas voltas. Eu não me tornei músico profissional. Na verdade, nunca toquei remunerado na vida. E no ano de 2004, eu estava com 6 anos que eu estava com os meninos, eu precisei sair, né? Porque eu já estava na faculdade. Daí, em 2002, eu tive aquele estalo na minha vida, né? Em 2002 eu tinha 25 anos. Eu ia completar 25 anos. E eu olhei para minha vida, e minha vida era o seguinte, eu tocava baixo, né? Eu passava minhas tardes ensaiando, trabalhava pela manhã, um trabalho muito simples, ganhava um salário mínimo apenas, e à tarde eu consumia ensaiando em casa, estudando, né? Estudando música. Só que depois de alguns anos nessa vida, eu tive que ser bem realista, olhar para mim, olhar para minha realidade e aceitar que não tinha como eu viver de música, né? Era triste, mas eu não tinha como eu viver de música. E aí, gente, tem hora que você tem que separar o homem do menino, né? O menino sonhador queria tocar baixo, mas o homem que eu estava me tornando com 25 anos de idade sabia que eu tinha que ter responsabilidades e provavelmente os meus amigos, o pessoal da minha geração, estava todo mundo se casando, alguns já tinham filhos, e eu pensei, isso vai acontecer comigo também, e eu tenho que estar preparado quando acontecer, né? E eu fui estudar, eu voltei a estudar, que eu tinha ficado tempo parado, fui fazer faculdade, né? E a faculdade é aquela coisa que consome a gente, né? E eu não gostei de fazer nada assim por fazer. Eu pensei, entrei na faculdade, vou estudar, cara. Vou estudar de verdade mesmo. E assim como eu tinha estudado baixo de verdade, tinha me dedicado, agora era hora de me dedicar à faculdade e não dava para conciliar duas coisas. Então eu acabei saindo do Ministério de Música, porque eu não conseguia mais ir aos ensaios e ficava muito difícil, eu comecei a me perder um pouco no repertório. E aí tive que largar o baixo. O instrumento não era meu, né? Então eu entreguei o instrumento de volta para o grupo. E aí foram 15 anos. Até 2019, eu dei um hiato aí de 15 anos. Não longe da música, mas longe do instrumento. Durante esse tempo eu fiz a minha faculdade, fiz minha graduação, né? Quando eu terminei minha graduação, eu também me casei. Depois eu passei no mestrado, fui fazer um mestrado. Enquanto eu fazia o mestrado, eu passei no concurso público para ser professor, né? Que é o que eu queria ser, né? Então, e me tornei professor da rede pública de ensino. E depois de um tempo, aí sim minha filha nasceu, né? Enquanto eu fazia o mestrado também, enquanto eu fazia o concurso. E depois eu fiz doutorado, né? Passei 4 anos. Em 2018 eu terminei meu doutorado.
né? E sempre ouvindo muita música, sempre ouvindo música, sempre ouvindo muita música, sempre gostando muito de música, mas longe do instrumento. Mas eu ouvia as músicas, às vezes eu ouvia um baixo legal, ficava caramba, né? E lembrava, e eu pensava assim, será que um dia eu volto a tocar? Mas a vida, aquela correria, né? Aquela coisa. E aí, em 2019, né? Terminei meu doutorado em 2018, fiquei muito feliz, gente, é maravilhoso você estudar, né? Aprender sobre o mundo, aprender a viver, né? E aí, em 2019, eu tinha acabado de terminar o doutorado e tinha voltado a trabalhar, né? Porque eu tirei licença para fazer o doutorado. E retornei para trabalhar. E aí, em 2019, já fui para outra escola, né? Voltei em 18. Em 19, fui para outra escola. E nessa escola eu encontrei um grupo de colegas, né? De professores. E ali no meio tinha alguns que tocavam também. Eu tocava violão, cantava e tal. Tinha um percussionista ali também no meio e tal. E aquela galera da igreja tinha perdido contato, né? Praticamente perdido contato. Já quase não os via mais, a gente não se falava mais, tudo bem. E na escola ia ter um evento, né? Ao longo do ano de 2019, ali pelo mês de maio, eles já começaram a falar desse evento, que seria no mês de setembro. E eles tiveram a ideia de ressuscitar um grupo de música que eles tinham na escola, um grupo de professores. Eles tocavam, cantavam nos próprios eventos sociais da escola e tudo mais, e em outros momentos também. E começaram a falar desse evento, e o evento seria um evento meio grande assim, né? E eles queriam se apresentar, queriam revivecer o grupo e se apresentar nesse evento, né? Então eles estavam muito animados com essa ideia. E eu escutando aquele papo todo, já estava ficando mais amigo de alguns e tal. E aí um dia eu fui conversando com um percussionista, eu falei, cara, olha, você não tem baixista não nesse grupo? Disse, não, nunca tivemos, era só violão e carrom e uma época teve teclado, me parece, né? E um pessoal cantando. Eu falei, cara, porque é o seguinte, eu toquei baixo já há uns anos aí e tal. Tô pensando, de repente, nem tava, mas na hora eu falei, tô pensando em comprar um baixo e tal. O cara falou, cara, pois compra e vem tocar com a gente precisa. Puxa, é muito legal, o baixo a gente nunca teve, de repente. E aí o cara começou né, e já disse pros outros, o professor aqui toca baixo e não sei o quê. Eu falei, não, peraí, toco não. Eu tocava e de repente eu... Mas aí, gente, foi assim, né? Era o que faltava para eu voltar. E aí eu fiquei com aquela lembrança, aquela coisa de, cara, eu falei pro cara que eu vou comprar um baixo. Aí fui numa loja e comprei. A loja aqui na cidade não tem loja de música, fui em outra cidade próxima e comprei os 5 cordas lá, né? Aquele que eu mostrei há 2 episódios atrás, né? E comprei ele. E aí a gente saiu para esse evento, eu fui voltar a tocar e eu tive muita dificuldade, né? Eu não tinha mais habilidade, eu lembrava da teoria. A teoria estava toda na cabeça. Não tinha esquecido nada, campo harmônico, estava tudo ali. Mas o ouvido também, surpreendentemente, estava trabalhando bem. Mas as mãos não acompanhavam, né? Então eu tive que treinar e tudo, e tinha pouco tempo para treinar devido à rotina de trabalho e tal. Mas a gente fez o evento, toquei no evento, gostei, foi muito legal. A gente saiu bastante antes, e a gente foi se congregando e tudo. E aí, depois aí veio a pandemia logo em seguida, no ano seguinte e tudo. E ao final da pandemia, a gente iniciou o grupo aqui, o nosso grupo que a gente tem hoje, que é o Ministério Os Filhos de Maria, né? E depois eu falo, né, sobre esse ministério, a história dele, que é uma história muito legal também. Então hoje eu quero parar a reflexão nesse ponto. Por que eu parei? Né? Porque, gente, chega uma hora, como eu disse, né, que a gente tem que assumir responsabilidades. A gente sempre, a maioria de nós começou muito na juventude, né? Começou a tocar, começou muito jovem. E quando a gente é jovem, a gente sonha muito, né? E a gente tem aquele sonho de viver de música, de viver tocando, de viver com o instrumento. Mas, gente, na nossa realidade isso é muito difícil. A verdade seja dita, é muito difícil. Eu recusei convites para tocar no meio secular, né? Porque eu tinha amigos que tocavam na época nas bandas no meio secular, e o que eles me relatavam é que não era compensador. Era divertido, eles diziam, mas o dinheiro era muito pouco, né? E aí eu não quis, né? Eu nunca quis, recusei 1 ou 2 convites ali, eu nunca quis. E chegou uma hora que eu tive que ser bem realista, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar para assumir aquelas responsabilidades que um dia chegam para todo mundo, né? E aí eu tive que abrir mão da música. Hoje, olhando para essa experiência toda, hoje eu estou já próximo de completar 50 anos, e eu olho para trás, em parte eu me arrependo.
de ter ficado 15 anos sem o meu instrumento, né? Sem o meu instrumento. Eu poderia ter comprado um baixo bem antes, poderia ter tido um instrumento em casa, eu poderia ter voltado a tocar na igreja antes, né? Mas não aconteceu, né? Não aconteceu, porque a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar ambientado. Quando a gente se desconecta, para reconectar de novo é bastante difícil. É bastante difícil. Hoje eu estou muito conectado com a música de novo, mas essa reconexão ela foi sendo feita ali aos poucos, né? Então, começar é difícil, recomeçar muitas vezes é mais difícil ainda. Porque você tem que organizar tempo, tem que redefinir ali prioridades e tudo, e ir criando espaço para a música ali no seu dia a dia, na sua vida. Mas é muito compensador, né? São momentos da vida. A vida da gente, ela tem fases, né? Ela tem fases. Eu só queria terminar com uma coisa, né? Por que eu voltei e não me arrependo? Tem coisas na vida, a gente conhece, reconhece, a gente ama realmente uma coisa, em parte pelas sensações que aquilo provoca, né? E a música, não a música de forma genérica, mas o baixo especialmente, eu lembro que quando eu tocava na minha primeira experiência, eu tive alguns momentos muito felizes, muito, muito, muito felizes mesmo, muitos. Alguns momentos realmente ímpares, muito felizes. Eu nunca esqueço, por exemplo, a primeira vez que eu toquei com um Fender. Eu tinha um sonho de ter um Fender, assim. Eu via os caras tocando, via, né, via na televisão e tal. E um dia a gente conseguiu, uma missa que a gente ia tocar, uma missa solene, e o baixo do grupo deu problema, e a gente conseguiu emprestado com um rapaz conhecido nosso, um baixista, um baixo. Ele mandou eu pegar o baixo na casa dele, eu fui, cheguei lá, quando eu peguei o baixo, trouxe, e quando eu abri a bag era um Fender, um jazz bass japonês, cara. Eu lembro que eu toquei aquele baixo, foi uma experiência muito legal, muito diferente. Sabe, parece que o instrumento me ensinava a tocar, parece que ele me conduzia ali na hora. Sabe, eu criei uma conexão então com aquele instrumento que eu fiquei impressionado. E outro momento assim, outro momento que foi marcante, quando eu fui comprar o meu 5 cordas, né, que eu cheguei na loja, lembro como se fosse hoje, em 2019, quando eu fui testar, porque eu não comprei no dia que eu testei, mas eu voltei depois. Mas quando eu fui testar os instrumentos na loja, eu lembro que eu sentei, né, tinha aqueles puffzinhos, né? Eu sentei ali, o cara me entregou o baixo. Quando eu botei o baixo no colo, cara, parece que eu tinha voltado aos meus 20 anos. Assim, ó, se existe viagem no tempo, eu experimentei ali, cara. Sabe, quando eu coloquei o baixo no colo, eu senti assim o toque do instrumento no meu colo. Que eu toquei ali as cordas, que ele tinha ligado, que eu ouvi o amplificador. Eu voltei 20 anos no tempo, passou aquele rápido, por uma fração de segundo, é como se eu tivesse me transportado no tempo, para aquela primeira vez que eu toquei um instrumento. E isso é coisa que é um tipo de coisa que mostra que, como para mim, isso é importante, isso é sério, porque é um caso de amor, né, muito grande. Né? E naquele momento eu pensei, o que é que eu estava fazendo da minha vida longe disso aqui, né? Claro que eu estava fazendo coisas muito importantes, logicamente, graças aos meus estudos e tudo, e toda essa abnegação que eu tive que ter hoje. Eu tenho a minha vida, tenho o meu trabalho, né? Muitas pessoas entraram na minha vida devido a toda essa minha trajetória de estudos e de trabalho, mas quando eu toquei no instrumento a primeira vez, eu pensei, o que é que eu estou fazendo? Né? Por que a minha vida não tem tido mais isso, né? Que vida é essa que eu estou levando? E aí eu voltei, iniciei então a minha volta, né? Então fiquei 15 anos parado. O que é que eu lhe digo? Se puder, evite esses hiatos, se puder, né? Claro que vai ter momento que você vai ter que segurar um pouco a onda, você vai ter que se dedicar a uma faculdade, a um trabalho, né? Enfim, você vai ter filho pequeno, e filho pequeno demanda muito tempo e tudo, mas não se desconecte totalmente, tenha o seu instrumento, nem que seja só ali pendurado na parede para você olhar para ele, mas tenha o seu instrumento, né? Tenha essa presença, eu digo assim, eu tenho meus baixos aqui, são meus filhos, né? Meus filhos de madeira, porque para mim eles são como entidades, eles me falam comigo, eles dizem, cara, você tem que tocar, né? Você tem que pegar a gente aqui, você tem que tocar. Senão você não é você.
né? Se você perde sua identidade, perde parte da sua identidade. Assim como eu, como professor, tenho que dar aula, né? Eu tenho que ir para a sala de aula, eu tenho que olhar meus alunos, eu tenho que interagir com eles, eu tenho que estar lidando com o conteúdo, com a matéria, e eu gosto disso. Isso faz parte da minha identidade. Se eu parar de fazer isso, eu deixo de ser professor, eu deixo de ser eu, né? E a música é a mesma coisa. Então, cultive a música, cuidado com os hiatos, né? Não se acomode, que a música às vezes ela é desafiadora, mas entenda, é preciso manter essa chama, não deixar ela se apagar, tá? E é isso aí. Boa sorte.